Agora, um equipamento quebrou nesse momento. Desde então, ele deslizou de volta para a posição original, com a cabeça inclinada em um ângulo de 60 ou 70 graus. Então, uma posição muito desconfortável. E os socorristas estão muito preocupados esta noite. Estar preso nessa posição por cerca de 23 horas agora torna as coisas muito difíceis para ele. No dia 24 de novembro de 2009, o que era para ser uma simples aventura nas cavernas de Utah se transformou em um verdadeiro pesadelo. Um jovem estudante de medicina entrou na famosa caverna Nut Put com seus amigos e familiares, mas o que eles não sabiam é que essa aventura terminaria de forma terrível. A caverna Nut Put foi explorada pela primeira vez em 1960 e se tornou conhecida por seus corredores estreitos e repletos de curvas. A entrada era um buraco estreito com apenas 76 centímetros de largura, o que chamava a atenção dos visitantes, que eram entre 5.000 e 25.000 por ano. Entre 1999 e 2004, vários resgates de pessoas presas em passagens apertadas levantaram sérias dúvidas sobre a segurança da caverna. Em um caso, um jovem de 23 anos ficou preso por mais de 7 horas. Porque as pedras estavam presas do meu lado, então, minhas costelas não conseguiam ir para trás e meu quadril não conseguia ir para frente. Enquanto em outro incidente, um adolescente ficou preso de cabeça para baixo durante uma noite inteira antes de ser resgatado. É como apenas uma corda. Eles tentaram me puxar para fora e isso esmagou muito meus intestinos e quase me matou. Agora meus quadris estão todos ferrados. Devido a esses incidentes, em maio de 2006, a entrada da caverna foi fechada com portões para evitar novos acidentes. Apesar das preocupações das autoridades, que consideravam a caverna uma ameaça iminente, grupos de espeleólogos locais lutaram contra o fechamento, argumentando que seria injusto para os exploradores sérios. Eles acreditavam que as pessoas deveriam assumir mais responsabilidade pela própria segurança. Em setembro de 2007, a caverna foi fechada ao público, mas, em março de 2009, foi reaberta com um novo plano de gerenciamento. Os espeleólogos agora precisavam se registrar com 21 dias de antecedência e seguir regras de segurança rigorosas, como ter pelo menos 2 pessoas experientes por grupo. Foi sob essas condições que, em 24 de novembro de 2009, John Jones, de 26 anos, entrou na caverna com seu irmão Josh e mais 9 amigos e familiares. O grupo chegou à entrada da caverna às 8 horas da noite. Embora John e Josh não tivessem visitado a Nut Put antes, ambos tinham uma sólida experiência em espeleologia, adquirida durante sua infância em Utah. John, em particular, tinha participado de simulações de resgate, atuando como vítima encurralada para o Grupo de Resgate de Cavernas de Utah, que inclusive foi fundado por seu pai. Durante a primeira hora, o grupo explorou a maior sala da caverna sem problemas, conhecida como Big Slide. No entanto, eles decidiram avançar para uma parte mais difícil, chamada The Birth Canal. Essa área é tão estreita que somente algumas pessoas conseguem passar por ela. Várias pessoas já haviam ficado presas nessa parte da caverna. Mas John, um homem em boa forma e saudável, não se preocupou. Ele entrou no túnel primeiro, com seu irmão atrás dele, rastejando apenas com o estômago em direção ao que ele pensava ser a entrada do The Birth Canal. No entanto, John acabou seguindo um caminho errado por um corredor não mapeado conhecido como Corkscrew, um local tão apertado que só exploradores muito pequenos e flexíveis poderiam passar. À medida que avançava, o túnel se tornava cada vez mais estreito. John percebeu que não conseguia voltar e, ao ver uma pequena abertura à frente, tentou continuar na esperança de conseguir sair. Mas ele acabou rastejando de cabeça para baixo, em uma fenda de 25 por 46 centímetros. Além disso, John havia contraído o peito para passar por uma saliência de rocha antes de entrar na fenda. Quando seu peito se expandiu novamente, ele ficou completamente preso em um espaço do tamanho de uma pequena máquina de lavar roupa. John fez várias tentativas de se libertar, mas sem sucesso. Foi então que ele começou a chamar por seu irmão. Quando Josh finalmente encontrou John, por um momento ele achou que isso seria apenas uma história engraçada para contar. No entanto,
Ao examinar a situação mais de perto, o pânico começou a se instalar. Josh tentou desesperadamente libertar seu irmão, mas suas tentativas apenas pioraram as coisas. John havia deslizado ainda mais para baixo no túnel e estava completamente de cabeça para baixo, com ambos os braços presos ao lado, completamente incapaz de se mover. Foi aí que eles perceberam que precisavam de ajuda. Josh alertou o resto do grupo e deixou um amigo com John enquanto ele corria para uma colina próxima para conseguir sinal e ligar para o 911. 911, what's the address of your emergency? We're at Nutty Putty Cave. My brother is stuck really bad. Uma socorrista voluntária chamada Suzy Motola correu para o local ao receber a mensagem em seu pager. Ao chegar, percebeu que a situação era mais grave do que imaginava. Para manter John calmo, Suzy o cumprimentou e garantiu que ele seria retirado em breve. Oi, Suzy, obrigado por vir. Mas eu realmente quero sair. Suzy fez de tudo para tentar salvar John, até cortou parte de suas calças jeans para tentar liberar mais espaço e puxá-lo para fora. Mas, após 2 horas de tentativas exaustivas e sem sucesso, ela estava esgotada. Sem outra opção, Suzy teve que rastejar de volta à superfície, onde a esposa de John, com sua filha, além de cerca de 30 socorristas, já haviam chegado ao local. Uma equipe discutiu várias estratégias para salvar John, desde quebrar suas pernas até usar óleo para lubrificar as paredes da caverna. No fim, decidiram usar um sistema de cordas e polias para puxá-lo pelas pernas, enquanto tentavam ampliar o espaço ao redor dele, perfurando as rochas. No entanto, o resgate enfrentou problemas. A remoção das rochas era lenta e perigosa, pois pedaços de pedra estavam caindo sobre os socorristas. Cada viagem para levar equipamentos até John, a 213 metros de profundidade, levava 1 hora e apenas uma pessoa podia descer ou subir por vez. Quando o cirurgião de trauma Doug Murdoch soube que John estava de cabeça para baixo, alertou que ele teria apenas 10 horas antes que seus órgãos falhassem. O corpo humano não foi projetado para ficar de cabeça para baixo. Nessa posição, o coração trabalha contra a gravidade, fazendo com que sangue e fluidos se acumulem no cérebro e nos pulmões, dificultando a respiração e forçando o coração a trabalhar demais, o que pode levar a uma parada cardíaca. Suzy notou que John já estava começando a asfixiar, com um chiado vindo de seu peito. A equipe de resgate tentou aliviar a pressão nos pulmões de John, instalando o sistema de cordas e polias. Mas as pernas dele não conseguiam dobrar ao redor da curva onde ele estava preso. E para piorar, uma saliência de rocha pressionava seu peito, tornando o resgate ainda mais complicado. Como um oficial disse, era o pior lugar possível para ficar preso. A equipe conseguiu elevar John o suficiente para administrar uma infusão intravenosa. Mas o sistema de polias falhou logo depois, fazendo com que ele escorregasse de volta para o local original. Nesse ponto, John alternava entre a calma e o pânico. Foi decidido trazer um rádio de 2 canais para a caverna para que John pudesse falar com sua esposa. A conversa, embora tensa, ajudou a manter John calmo enquanto o próximo sistema de cordas e polias era instalado. Após 19 horas, a equipe de 8 pessoas estava pronta para começar a puxar. No entanto, cada puxão era extremamente doloroso para John, e a equipe teve que fazer diversas pausas para evitar quebrar suas pernas. No terceiro puxão, John foi levantado o suficiente para fazer contato visual com um socorrista, que notou que, embora seus olhos estivessem vermelhos e seu rosto sujo, ele parecia bem de alguma forma. Quando o socorrista perguntou como ele estava, John respondeu: Isso é péssimo. Tô de cabeça para baixo. Não consigo acreditar que eu tô de cabeça para baixo. Minhas pernas estão me matando. No entanto, durante o quarto puxão, o desastre aconteceu. O sistema de elevação que ajudava a manter John na posição falhou, fazendo com que ele caísse de volta para a área onde estava preso e a equipe caísse para trás. Quando se levantaram, perceberam que o pior havia acontecido. Eles tinham um sistema de elevação que estava ajudando a mantê-lo na posição. Um dos dispositivos, como parte desse sistema, falhou e o Sr. Jones acabou caindo de volta na área onde ele estava preso por tanto tempo. Um parafuso na parede da caverna havia se soltado, fazendo com que parte da caverna desmoronasse. Um segundo socorrista principal assumiu o trabalho. Embora o novo socorrista tenha conseguido colocar uma corda em torno da cintura de John,
Ele próprio ficou preso e precisou de ajuda dos outros membros da equipe, sofrendo várias lesões no processo. Um terceiro socorrista tentou desesperadamente libertar John perfurando a rocha ao redor dele, mas também não conseguiu. A equipe estava exausta. John mal respirava e continuava não responsivo. Ele havia entrado em parada cardíaca e, tragicamente, não havia mais nada a ser feito. Nesse ponto, a esposa de John, Emily, foi informada da situação. John estava tecnicamente vivo, mas inconsciente. Desesperada, ela acreditava que John ainda poderia sobreviver e continuou a se comunicar com ele por rádio. Eu sei que você tem se esforçado tanto por tanto tempo. Por que você não descansa por um minuto e faz uma pausa e depois tenta novamente? Nesse momento, embora não confirmados oficialmente, os socorristas já suspeitavam do pior. Um paramédico foi enviado para verificar o pulso e confirmou o que todos temiam. Às 11h56 da noite, do dia 25 de novembro de 2009, John Edward Jones foi declarado morto, 28 horas após ter ficado preso. Emily não aceitava que seu marido pudesse morrer por um erro tão simples. Ela se recusava a acreditar que um pulso medido na perna indicava a morte. Eventualmente, as autoridades conseguiram acalmá-la, prometendo fazer tudo o que fosse possível para remover o corpo de John da caverna. Para não decepcionar Emily, a equipe discutiu planos bastante desagradáveis para remover o corpo. No entanto, isso se mostrou impossível. Mesmo que conseguissem libertar John, seu corpo sem vida não conseguiria se torcer o suficiente para ser removido da caverna. Pelo menos não intacto. Assim, foi decidido que era muito perigoso para a equipe tentar remover o corpo. A entrada da caverna foi selada com concreto, deixando o corpo de John preso lá para sempre. A família de John instalou uma placa na entrada da caverna em sua memória. Mais tarde, a família divulgou uma declaração lembrando John Edward Jones como marido, pai e cardiologista em formação, destacando seu caráter, senso de humor, ética de trabalho, amor pelas pessoas e compromisso com a família. Até hoje, os restos de John permanecem no mesmo local, servindo como um lembrete angustiante dos riscos reais da exploração de cavernas.